Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou João Paulo, sou professor do IFPA Campos Breves e eu quero aqui com vocês falar um pouco sobre saberes tradicionais e produção de novidades. Então, para isso, eu tomei como apoio duas publicações. A primeira é a de Paulo Petersen, que tem como título Construção do Conhecimento Agroecológico, publicado pela Articulação Nacional de Agroecologia em 2007. E o outro artigo publicado por Daniela Oliveira e outros autores, que tem como título A Produção de Novidades, como os agricultores fazem para fazer diferente. Esse texto está publicado no livro Os Atores do Desenvolvimento Rural, Perspectivas Teóricas e Práticas Sociais, publicado em 2011. Vou seguir a seguinte estrutura nessa minha apresentação. Primeiro eu quero falar sobre a modernização na agricultura e os seus impactos. Depois eu quero falar sobre o desenvolvimento rural e em seguida falar sobre a valorização dos saberes locais. Veja que, falando sobre modernização na agricultura e os seus impactos, é importante a gente lembrar que na década de 1970, um conjunto de políticas foram criadas para que houvesse uma modernização do setor agrícola. E esse conjunto de instrumentos ele foi discutido a nível mundial e também teve as suas implicações aqui no Brasil. Então essas políticas, elas foram chamadas de pacote tecnológico, porque elas previam a concessão de crédito subsidiado pelo governo. O que significa isso? Que esses créditos seriam liberados pelos bancos, mas que caso houvesse algum problema, os governos poderiam dar esse suporte caso não houvesse o pagamento desses empréstimos. Atrelado a isso, muitos programas de pesquisa também vinham no bojo dessas políticas, programas voltados para a pesquisa na agropecuária especialmente, e também muitas ações voltadas para a extensão rural. Então, essas três iniciativas de crédito, de pesquisa e de extensão rural, ele constituiu um pacote tecnológico que faziam parte de um conjunto de políticas elaboradas durante a década de 1970. Ainda na década de 1970, a gente assistiu aí, um evento que é conhecido como Revolução Verde, que foi um processo de produção agrícola que ele entusiasmou o mundo todo com o ganho de produtividade. Lembrando que na década de 1970, o mundo ele passava por um momento de crise econômica e social muito severa. Alguns países passavam por problemas de fome e assistia-se a um aumento populacional muito grande. Então, muitos teóricos começaram a comparar o aumento populacional com a produção de alimentos. E eles perceberam então que o número de pessoas era muito grande para a quantidade de alimentos que era produzida. Então, para isso era necessário investimentos na área da agricultura para acompanhar esse crescimento populacional. Então, esse ganho de produção, para compensar essa produção de alimentos, ela foi chamada de Revolução Verde, porque como nunca antes na história se atingiu um patamar de produtividade de alimentos no mundo como nunca antes havia se identificado. Então, esse conjunto de políticas, também muito relacionado à Revolução Verde, ela foi baseada dentro de um aparato científico e tecnológico. Quem sustentou essas políticas e essa Revolução Verde foram os aparatos científico e tecnológicos da época. Por exemplo, a indústria agroquímica ela avançou bastante nesse período. Cresceu muito nesse período, é o período em que ela, digamos assim, aparece como muito importante na história. Então esse aparato científico e tecnológico, ele surge para dar esse suporte à Revolução Verde. Então, as indústrias agroquímicas, sendo a detentora do conhecimento científico e tecnológico, ela produziu vários produtos, como nós sabemos, os pesticidas, os adubos e muitos maquinários.
né? Então, esse conjunto aí de ações para tentar resolver esse problema que a sociedade vivia, né, do crescimento populacional acompanhado de uma diminuição ou de um não acompanhamento desse crescimento na produção de alimentos, ela exigiu aí que novas tecnologias surgissem, né? E aí vem então a indústria agroquímica como sendo muito importante nesse desenvolvimento científico e tecnológico. Porém, né, apesar desse grande ganho na produção de alimentos que essas políticas, juntamente com a Revolução Verde e esse aparato científico-tecnológico trouxeram, também vieram acompanhado deles, né, vários impactos sociais e ambientais, que alguns deles são bem marcantes aí já desde a década de 70 e que inclusive permanecem até hoje, porque essa ideia da modernização da agricultura ela permanece também. Então nós podemos ver aí, né, vários processos ocasionados por conta do uso de pesticidas e até mesmo de adubos químicos, como por exemplo a contaminação do solo, né, o uso desenfreado de pesticidas e de adubos químicos que proporcionaram a contaminação do solo, e não somente do solo, mas também dos rios e também de pessoas, né? Lembrando do uso do agrotóxico, né, que contaminou muitas pessoas nesse período. E esses são característicos de problemas, impactos ambientais. E com problemas sociais, a gente assistiu muito à concentração de terra e renda, né? Porque quem recebeu esse pacote tecnológico, né, não foram os agricultores familiares, e sim os grandes empresários que receberam tanto crédito, quanto as pesquisas, quanto a extensão rural para desenvolver a agricultura. Então eles acabaram partindo para a concentração de terra, né, porque era necessário ter grandes extensões de terra para poder investir esse pacote tecnológico. E se a produção estava nas mãos deles, também a renda ficou na mão desses empresários que receberam esse conjunto de instrumentos. E isso proporcionou então a saída dos agricultores, né, das suas áreas, partindo então para a cidade em busca de melhores condições de vida, já que eles estavam perdendo a renda, perdendo a sua terra. Então eles partem com suas famílias em busca de um novo horizonte na cidade, isso nós chamamos de êxodo rural. Quem também sustentou essa ideia da modernização e seus impactos foi os chamados paradigma da modernização, né, que a gente pode entender, digamos, como as ideologias, né, que sustentam essas ideias. Então, duas teorias a gente pode destacar aqui como importantes para esse processo de modernização na agricultura. Uma teoria é a teoria da inovação induzida, que tem como autores em destaque Hayami e Rutan, que elaboraram uma teoria baseada na economia, que eles queriam dizer o seguinte, que o mercado é quem estimula o desenvolvimento tecnológico. O que eles querem afirmar com isso? Que se o mercado demanda determinada tecnologia, a ciência deve atender essa demanda do mercado. Então veja que essa é a lógica de desenvolvimento tecnológico, né? Se o mercado tem alguma necessidade por algum produto, né, por alguma ideia, a ciência deve desenvolver então essa tecnologia. Essa é a ideia do Hayami Rutan, que fala sobre a inovação induzida, ou seja, o mercado induz o desenvolvimento tecnológico. E a outra teoria é a chamada teoria da eficiência tecnológica, que tem como expoente aí o Schultz, né, que ele vem trazer essa ideia da vantagem de adotar as tecnologias produzidas pela indústria. Né? Então traz aí, digamos assim, essa ideia que era eficiente. Quem adotasse a tecnologia teria eficiência no seu desenvolvimento. E aí então a gente coloca entre aspas essa ideia, que existe até hoje, de que só se produz com a adoção de agroquímicos. Né? Essa é uma ideia vindo aí desde o tempo da teoria da eficiência tecnológica, que nós assistimos muito hoje ainda, né? Muitas pessoas defendendo que o desenvolvimento só acontece quando se adota as tecnologias industriais. Então, diante disso, né, isso proporcionou uma perspectiva linear da produção de conhecimento, uma perspectiva linear das inovações.
Isso proporcionou a especialização das instituições em determinadas atividades. Coloque como, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa, no Brasil, né, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, responsável por fazer pesquisa. Esse era o know-how, né, digamos assim, da Embrapa. Ela se especializa em fazer pesquisa. E como é que faz então para essa pesquisa sair para a sociedade? Aí vem uma outra instituição especializada em fazer extensão, em estender esse conhecimento até a sociedade. E aí se criou então na época a Embrater, que é a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então veja, a Embrapa produz conhecimento, a Embrater não produz conhecimento, porém ela estende esse conhecimento. E os agricultores, né, cabiam a eles incorporar essas tecnologias, porque eles eram vistos pela teoria da modernização como atrasados. Bem, se a Embrapa era responsável por produzir conhecimento e a Embrater por estender esse conhecimento até a sociedade, e os agricultores como ficam nisso? Bem, então dentro da teoria da modernização, né, entendia-se que os camponeses eles não tinham valores, né, e o modo de vida que eles tinham era uma dificuldade, aí, um impedimento ao desenvolvimento no meio rural. Então eles precisavam passar por mudanças para que abrissem caminhos à modernização. Porque dentro da modernização, dessa teoria, né, os agricultores familiares eles eram pessoas que não tinham um espírito inovador, eram pessoas desconfiadas demais e que não tinham muito interesse em crescer na vida. Então, diante disso, cabia aos agricultores, né, aceitar o pacote tecnológico para que então eles viessem a se tornar os empresários agrícolas. Saísse dessa ideia de agricultor familiar e passasse então a ser empresários. Então, essa ideia, né, de empresa agrícola foi tida como um modelo para o rural desde a década de 1970. Os processos de trabalho, né, e práticas agrícolas que vieram de fora, né, que foram estendidas aos agricultores, deveriam ser aceitas, né? Porém, essa produção de conhecimento era descontextualizada, era fora do contexto do agricultor, que inclusive trazia o uso intensivo de energia, né? Veja só que o consumo para fazer adubos, para fazer pesticida, o consumo de energia é muito alto. O consumo para se trabalhar com o trator exige muito combustível fóssil, né? Então o uso era muito intenso de energia, e isso é uma contradição muito grande para se produzir, porque isso eleva os custos de produção. Mas essa era uma ideia muito forte dentro da modernização na agricultura. E aí o que aconteceu? Houve então a substituição das práticas agrícolas tradicionais pelas práticas científicas, pelas técnicas científicas. Isso gerou pouca inclusão dos agricultores e eles foram então subordinados a tudo aquilo que os complexos agroindustriais tinham como desenvolvido. Então, quem quisesse desenvolver tinha que se atrelar ao padrão do pacote tecnológico a qual as agroindústrias tinham esse domínio. Isso gerou um desprezo pelo modo familiar de fazer agricultura, pelo modo camponês, porque as técnicas agroindustriais, né, elas retiram do agricultor o domínio do conhecimento que está relacionado ao seu trabalho cotidiano, né, porque se entendia que os agricultores eram pessoas que não tinham um espírito inovador, né, então se eles quisessem se desenvolver, eles tinham que adotar as tecnologias criadas pelas empresas científicas e trazidas pelas empresas de assistência técnica. Então essa ideia da modernização, na verdade, ela expropria, né, ela retira o conhecimento dos agricultores e transfere para as empresas geradoras de tecnologia. Nós chamamos isso de dependência tecnológica e cultural. Então, dessa forma, a produção de conhecimento ela ficou mais dependente do progresso da ciência e menos dependente de processos sociais, que é a maneira como os agricultores eles criam seu conhecimento, né, diante ali do seu trabalho cotidiano, conhecendo o seu trabalho, ele consegue desenvolver um conhecimento. Porém, isso foi colocado, né, a escanteio, porque não era visto como um pensamento de desenvolvimento
segundo a ideia da modernização. Porém, diante dos grandes problemas que a modernização da agricultura trouxeram, surge então, especialmente mais a partir da década de 80 e 1990, uma proposta um pouco diferente. Na verdade, até mesmo em contradição, analisando as contradições do modelo da modernização, surge uma ideia do desenvolvimento rural. Então, se na modernização da agricultura os agricultores familiares não eram importantes, porque eram atrasados, porque não tinham espírito inovador, já dentro da ideia do desenvolvimento rural é diferente. Porque aqui os agricultores eles constroem o seu conhecimento a partir de como eles observam a sua maneira de manejar os recursos naturais. Então, dentro do desenvolvimento rural, tem-se a ideia de que é importante considerar o conhecimento tradicional, que o agricultor constrói ao longo da sua história, juntando com os conhecimentos desenvolvidos pela ciência, e aí a junção desses conhecimentos gera então uma proposta chamada de desenvolvimento rural sustentável. Aqui também os saberes eles surgem como uma forma de resistência camponesa, porque os saberes dos agricultores mostram que eles têm um papel ativo ali na dinâmica de desenvolvimento, dentro do seu processo de construção de conhecimento. Então, dentro da proposta de desenvolvimento rural, que é diferente da proposta da modernização da agricultura, o que demanda a construção de tecnologias não é o mercado. Dentro do desenvolvimento rural, o que demanda a construção de tecnologias são as necessidades sociais. O que são isso? São os problemas do cotidiano. Como exemplo, eu preciso fazer farinha a partir da raiz da mandioca. Então, eu preciso criar uma forma de um forno, e usar as tecnologias para esse forno aquecer, para que eu venha, então, a torrar a farinha. Então, o forno que eu crio dentro de uma casa de farinha é uma tecnologia que surge da necessidade social de um problema cotidiano. E ele acontece dentro de um ritmo apropriado ao seu tempo histórico, e ele deve ser validado dentro do modo de vida peculiar, ou seja, ele deve ser válido dentro da necessidade de cada local. Isso nos permite dizer que alguma tecnologia que surge no sul do país, dentro da agricultura familiar, pode ser que não seja válida aqui para a Amazônia. Bem como tecnologias que surgem na Amazônia não podem ser válidas para a agricultura familiar no sul do país. Se tratando da autonomia do agricultor, entende-se dentro do desenvolvimento rural que quando o agricultor ele não adota o pacote tecnológico e ele passa então a construir o seu próprio conhecimento, da junção do seu conhecimento tradicional com a junção do conhecimento científico, ele passa então a desenvolver processos de autonomia. E a produção de novidades, que surge aí dessa relação entre o conhecimento tradicional somado ao conhecimento científico, ele não é de hoje. Ele vem se dando ao longo de um processo histórico. E aí nós podemos muito bem destacar, como por exemplo na nossa realidade amazônica, o uso do fogo para preparo de áreas. Como ele vem acompanhando a dinâmica da sociedade ao longo da história, da história da humanidade, ele está presente no cotidiano dos agricultores familiares. Então ele não deixa de ser uma tecnologia que surge para resolver um problema cotidiano. Isso é produção de novidades. E a construção de saberes ela é inversa às tendências de mercado. Ela é contrária às tendências de mercado. Ela não segue a tendência modernizante. Porque o que guia a geração de produção de novidades não é o mercado e as suas necessidades de atender mercado, e sim de resolver problemas cotidianos. Então, tudo isso leva a uma maior autonomia do agricultor. E a valorização de saberes locais. Para a gente ter uma definição do que é saberes locais. A gente pode dizer que saberes locais é o fruto do exercício da inteligência criativa das populações rurais, ou seja, dos agricultores,
para a construção de melhores meios de vida e superação de condições adversas que precisam ser superadas. Então veja como nossos agricultores familiares aqui na Amazônia, eles passam por diversos momentos, né, em que as suas condições de vida elas são adversas, elas são complexas, são complicadas. E aí então os saberes locais eles surgem, né, dentro da criatividade do agricultor para resolver esses problemas que se levantam diante dele cotidianamente, mês após mês, ano após ano, né, surgem problemas e ele então vai criando o seu saber local para resolver as suas demandas das condições adversas. E a produção de conhecimento ela não está reservada apenas a um grupo na sociedade, né? Isso é importante dizer que existem inúmeras inteligências. Então, qual é a ideia dentro do desenvolvimento rural? É a gente entender que para se ter produção de novidades, é preciso considerar como importante a ciência, né, como uma produção de conhecimento válida na sociedade, e de igual forma também reconhecer o conhecimento tradicional construído pelos agricultores ao longo da sua história, né, que vai passado de pai para filho, de família para família, de comunidade para comunidade ao longo da história. Então, esses dois conhecimentos, né, tanto a ciência quanto o conhecimento tradicional, eles devem se juntar, eles devem dialogar e construir uma nova proposta de desenvolvimento que não tragam problemas como existiram no período da modernização da agricultura. Nesse sentido, as histórias de vida elas são fundamentais para esse conhecimento dos saberes locais, porque a história de vida ela é fundamentada no conjunto de saberes historicamente construído em vivências, experimentadas na realidade local. Então, por isso é muito importante estudar sobre a história de vida das famílias, das comunidades, porque é nessa trajetória de história de vida é que a gente vai identificar como vem se dando esse conhecimento tradicional, esse saber local está relacionado a uma comunidade, está relacionado a um conjunto de famílias. E aqui eu deixo, né, três atividades só como orientação para tentar absorver melhor isso que foi apresentado para vocês. Meus queridos, eu desejo um bom aprendizado para vocês e também mando um grande abraço. Fiquem com Deus.